Então, vamos corrigir aqui a atividade dos pronomes oblíquos como objetos e também algumas questões que não envolvem os pronomes oblíquos. Na questão 1, tem assim, a classificação dos verbos sublinhados quanto à predicação foi feita corretamente apenas em. Por que a resposta é a letra B? Então, vamos lá. A questão 1, número 1, a vergonha foi enorme, está incorreto, porque este foi aqui é o verbo ser, e ele não é transitivo direto e indireto, ele é um verbo de ligação, ok? Por isso que está incorreto. A 2 está correta porque procura insistentemente perturbar minha memória, você faz a pergunta, procura o quê? Então, perturbar a memória seria o objeto direto, tá? De procura. Na verdade, ele é uma oração objetiva direta, mas ele faz papel de objeto direto. Sobre oração objetiva direta, a gente vai ver mais para frente. Mas está correta. O verbo é transitivo direto. A terceira, fiquei durante as férias no sítio de meus avós, está como verbo de ligação. Não é de ligação, porque você não tem um predicativo do sujeito aqui, você tem um adjunto adverbial de lugar, então ele é intransitivo. A questão 4, Mário reconheceu-nos imediatamente, ele é transitivo direto. Por quê? Porque quando você pergunta por verbo, reconheceu quem ou o quê, o nos, né, que seria Mário reconheceu nós, né, mas nós não podemos usar o nós como objeto direto, então nos aí faz o papel de objeto direto. Por isso que reconheceu é transitivo direto. E o 5, ele nos encontrará, é transitivo direto também, porque quando você fizer a pergunta para o verbo encontrará o quê ou encontrará quem, o nos vai ser a resposta para o quem. Encontrará quem? Nos. É como se eu dissesse, ela encontrará nós. Mas, como eu disse, nós não ocupa posição de objeto. Então, por isso que a resposta correta é a letra B. Questão 2. Assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Por que a letra D é a correta? Porque quando você pergunta Loureiro convidou quem, o nos é a resposta para este quem. Então, quem convida, convida alguém. Então, o alguém aqui é nos, como se fosse nós, né? Convidou nós. Mas, como eu disse, nós não ocupa a posição de objeto, tá? Então, por isso que este aqui o convidou, é transitivo direto. Na letra A, dependeu o coveiro, da reza da multidão, é transitivo indireto, né? Seria, o coveiro dependeu da reza da multidão. Então, dependeu de algo. Então, aqui ele é transitivo indireto. Oremos, irmãos. Aqui ele é intransitivo, tá? Porque irmãos aqui, pessoal, não é sujeito, muito menos objeto, tá? Oremos, irmãos aqui, ele é o que a gente vai ver mais para frente, que se chama vocativo. Então, ele aqui é intransitivo. Na letra C, essa frase está na ordem indireta, porque se fosse na ordem direta, seria o primeiro raio da manhã chegou, tá? Então, chegou aqui é intransitivo, porque você não tem nenhum objeto aqui na frase. E na letra E, contava com o auxílio de Mariana para cuidar do evento, o verbo aqui pede a preposição com. Então, por isso que ele é transitivo indireto. Terceiro, o Brasil abriga 13% das espécies da fauna e da flora existentes em todo o mundo. Então, quando você pergunta para este verbo, abriga o quê? Então, 13% das espécies da fauna e da flora existentes em todo o mundo é a resposta para este o quê? Então, o verbo aqui, ele é transitivo direto, ok? Então, o que o comando quer?
Qual verbo, entre as alternativas abaixo, exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado da frase? Esse aqui. Então, o que vai exigir o mesmo tipo de complemento é a letra B. Por quê? Porque quando você pergunta para este verbo englobar, tá? 10% já englobam, então a pergunta é englobam o quê? Então, números espantosos é a resposta para este o quê, tá? Então, números espantosos vai ser objeto direto de englobam, sendo assim, engloba é transitivo direto quanto este aqui, tá? Então, por isso que a resposta é a letra B. Nas frases abaixo, o pronome oblíquo está corretamente classificado, exceto em. Então, a gente vai ver onde é que há erro aí de uso do pronome oblíquo como objetos, tá? Na letra A, tem aí, enviavam-lhes flores todos os fins de semana. Está correto, é indireto. Como eu sei? Primeiro porque li ou lis, né, sempre será indireto. Segundo, porque se eu trocar aqui o lis por o nome de uma pessoa, eu diria, por exemplo, enviavam flores todos os fins de semana para Maria. Então, o lis aqui, se eu substituir por Maria, vai aparecer a preposição para. Então, eu sei que é um objeto indireto, porque exigiu a preposição. Na letra B, vieram pedir-me a mão, ou vieram pedir-me a bênção como de costume. Está aqui como objeto indireto, está correto. Por quê? Porque você vai fazer a pergunta para este verbo aqui, ó. Não é para o vieram, tá? Isso aqui é uma locução verbal. Então, você diz, vieram pedir a bênção como de costume para quem? Como se eu dissesse assim, vieram pedir a bênção como de costume para mim. Então, lembre-se que quando você troca o pronome por um outro termo, o nome de uma pessoa, por exemplo, então, vieram pedir a bênção como de costume para João. Então, quando aparece a preposição, no caso aqui apareceu para, então quer dizer que o me é um objeto indireto, tá? Porque você faz a pergunta, pedir algo, o algo aqui é a benção, como de costume, que é o objeto direto, para quem? O para quem vai ser substituído pelo me, tá? A letra C. Todas essas ações eram repulsivas, eu tolerava-as. Objeto direto, tá certo? Por quê? Porque este as aqui, tá? Vai ser, né, objeto direto, porque está retomando aqui, ó, todas essas ações. É como se eu dissesse assim, todas essas ações eram repulsivas, eu tolerava todas essas ações, tá? Então, o verbo tolerar é transitivo direto, tolera algo. O algo aqui é o as, que é o objeto direto, então tá correto. Letra D. Você conhece aquele garoto? Você conhece aquele garoto? Sábado irei visitá-lo. Aí está como objeto indireto. Aí está errado. Por quê? Porque o ló, tá? O ló funciona como objeto direto. E este ló aqui é para substituir aquele garoto. É como se eu dissesse: sábado irei visitar aquele garoto, tá? Por que que é ló? Porque quando você coloca visitar, o verbo termina em R. Lembre-se que quando os verbos terminarem em R, o pronome oblíquo, né, não será o, né, será o ló, tá? Então, por isso que está aí visitá-lo. Então, está errado esta questão aqui. Aqui está correto. Conhece aquelas crianças daquele orfanato? Algumas pessoas visitaram-nas. Lembre-se, quando o verbo termina em M, tá? Aí você vai usar aquela forma lá do pronome, tá? Oblíquo, nas, né? Ao invés de as, será nas. Esse nas aqui é para retomar, né? Substituir aquelas crianças. Então, quem visita, visita alguém. Visitaram quem? Aquelas crianças, que será aqui substituída pelo nas. Então, está correto. Quinto, identifique os pronomes destacados como objeto direto ou indireto. Então, vamos lá. Nós o elogiamos direto. Por quê? Porque o verbo não pede preposição. Quem elogia, elogia alguém. É como se eu dissesse, nós elogiamos Pedro. Então, o O aqui faz o papel de objeto direto.
Na letra B, todos a admiram. O verbo admirar não pede preposição. É como se eu dissesse, todos admiram Joana. Então, este a aí estaria substituindo, por exemplo, a palavra Joana. Joana, a menina, a moça. Você tem que olhar a regência aqui do verbo. Se o verbo não pede preposição, então o a aqui vai ser objeto direto. Ela te ama verdadeiramente. Então, quem ama, ama alguém, tá? É como se eu dissesse, ela ama você, ou ela ama João. Então, esse ti aqui faz o papel de objeto direto, porque quando eu troco o ti por o nome de uma pessoa, não surge preposição antes. Então, por isso que o ti é objeto direto. Vim convidá-los para a festa. Também é direto. Por quê? Porque o verbo convidar não exige um complemento com preposição. Então, por exemplo, eu vim convidar João e Pedro para a festa. Então, los estaria, por exemplo, substituindo João e Pedro, tá? Não há preposição. Então, por isso que está correto aí, que é o objeto direto. Guarde-os na caixa. Por que que o os também é direto? Porque se você trocar, por exemplo, os brinquedos, né? Guarde os brinquedos na caixa. Perceba que o verbo guardar não pede preposição. Então, por isso que o os é objeto direto aqui. Isto nos pertence. Se eu tirar esse nos e colocar o nome de uma pessoa, você diria assim: isto pertence ao garoto. Veja que surgiu aí a preposição, né? A mais ou. O a é a preposição. Isto pertence a Pedro, por exemplo. Então, o verbo pertencer pede a preposição a. Então, por isso que o nos é objeto, está aqui como direto, mas está errado, tá? O correto aqui é objeto indireto, tá? Houve aqui um erro da minha parte. O correto é indireto porque pertence e isto pertence a alguém, tá? Então, o a alguém estaria substituindo aqui por o nos. Dei-vos a minha paz. Objeto indireto. Por quê? Porque quem dá algo aqui é a minha paz, dá algo para alguém. É como se eu dissesse, dei a minha paz para vocês, ou para eles. Então, vos aqui, né, estaria substituindo, por exemplo, para vocês. Então, vejam que surgiu para. Então, por isso que é objeto indireto. Vimos lá de longe. Se eu trocar esse lá, né, por o nome de uma pessoa, eu diria, por exemplo, vimos Joana de longe. Então, lá estaria substituindo, por exemplo, a palavra Joana. Então, por isso que é direto, porque o verbo ver aqui não pede preposição, tá? Então, por isso que ele está colocado aqui como direto. 6. Identifique a alternativa em que o espaço não pode ser preenchido pelo pronome oblíquo ou. Todos podem ser substituídos. Abracei-o com entusiasmo, vi-o ontem na esquina, felicitei-o pela aprovação. A letra E, o garotinho, levei-o ao parquinho da escola. Neste caso aqui da letra D, não pode ser o O. Por que que não pode ser o O? Porque eu já tenho o objeto direto da frase, que é um documento confidencial. Então, aqui está precisando do objeto indireto. Então, tem que ser o li. Enviei-lhe um documento confidencial, tá? Por isso que a letra D é a correta, porque você vai usar aí o li e não o ou. 7. Assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de objeto indireto. Então, vamos lá. No caso da letra A, é direto, tá? Quem aborda alguém, então o lo é direto. Na letra B, o o é direto, né? A abelha picou alguém, então o o aí faz o papel de alguém.
Na letra C, este nos aqui faz papel do objeto indireto. Por quê? Porque se você trocar o nos por um nome de uma pessoa, você diria assim: o carteiro trouxe alguns cartões de Natal para João. Então, quando eu troco o nos por um nome de alguém, você percebe que existe um para, né? Trouxe algo é os cartões de Natal, para, né, alguém. Então, nos aqui funciona como objeto indireto. O restante, o lo e o nos, tá? Funcionam como objeto direto por causa dos verbos. O verbo partir, o verbo observar não exige preposição. 8. Assinale a única opção em que o pronome oblíquo destacado não exerce a função de objeto indireto. Então, o único aqui que não exerce função é só a letra D. Por quê? Porque você vai perguntar para o verbo esperar e não, o verbo não vai exigir preposição. Ó. Todos esperam alguém. É como se eu dissesse assim: todos esperam João, tá? O ti faria papel de João, esperam João ansiosos. Então, o verbo esperar não pede preposição. Então, por isso que o ti aqui ele vai exercer a função de objeto direto e não indireto. Todos os outros aqui exercem função de objeto indireto. Ó, entregou as chaves, entregou para quem? Então, o li aqui seria o para quem. Enviar-te-ei todos os documentos da prova. Desculpe, enviar-te-ei todos os assuntos da prova. Então, quando você perguntar para o verbo enviar o quê? Todos os assuntos da prova para alguém. Quem seria esse alguém? Esse alguém estaria aqui, o ti, tá? Ele está aqui como mesóclise porque o verbo está no futuro do indicativo, tá? O presente do futuro, perdão, o futuro do presente. Então, ele fica aqui como mesóclise, ele fica aqui no meio do verbo. Então, por isso que ele é objeto indireto também. Na letra C, pediram para quem, né? Pediram algo. O algo é que preparasse a sala, aqui é o salão, pessoal. Perdão, aqui é o salão, tá? Então, pedir o quê? O que seria, né, que preparasse o salão para quem? Pediram para quem? Me, né? Como se dissesse assim: pediram para mim que preparasse o salão de reuniões. Então, esse me aqui funciona como objeto indireto. E na letra E, esse assunto interessa a alguém, tá? Então, este nos exerce o papel de objeto indireto porque quando você pergunta para o verbo, você tem a preposição. Interessa a quem. Então, este a quem é respondido pelo nos. Vamos aqui para as questões da tirinha 9 e a questão 10, tá? Então, vamos ver. Ele pergunta aqui: marque a alternativa correta quanto à análise, né, correta dos termos relacionados, aqui faltou um Szinho, relacionados à tira de Mafalda. Então, vamos lá. O verbo ter e aprender no primeiro quadrinho apresenta transitividades diferentes. Então, vamos lá. Eu fiz uma afirmação, tá? Eu fiz a afirmação de que esses dois verbos aqui, o verbo ter, tem, e aprender, tá? Onde tem assim, ó, aqui aprender, corte e costura. Estou afirmando que tem transitividades diferentes, ou seja, se um é transitivo direto, o outro é intransitivo, etc. Então, vamos lá. O verbo ter é transitivo direto, porque, olha o razão aqui como objeto, direto, ó, tem o quê? Então, razão é o meu objeto direto para o verbo ter, tem aqui. Então, este verbo aqui é transitivo direto, tem. Agora aqui, onde tem, conformavam em aprender, eu quero saber o aprender. Aprender o quê? Então, corte e costura é o objeto direto para
o verbo aprender. Então, se eu tenho o objeto direto, corte e costura, então aprender é transitivo direto. Então, eles têm transitividades iguais, idênticas, e eu disse que são diferentes. Então, a letra A está incorreta, tá? Porque as transitividades são idênticas e não diferentes. Letra B. A palavra razão, aqui no primeiro quadrinho, tem razão. Razão, como eu havia dito, é objeto direto do verbo tem, porque o tem aqui é transitivo direto. E diferente, tá? No segundo quadrinho, onde tem assim, nossa geração é diferente. Percebam que eu tenho o verbo aqui ser, ó, é. Nossa geração é. Então, se eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo de ligação. Então, se eu tenho o verbo de ligação, eu tenho aqui o predicativo do sujeito diferente, tá? Diferente é o predicativo do sujeito aqui, o sujeito nossa geração. Só que eu disse que razão e diferente apresentam classificações sintáticas idênticas. Não, apresentam classificações sintáticas diferentes, porque razão é objeto direto e diferente é predicativo do sujeito, ok? Letra C. A palavra Mafalda, aqui no primeiro quadrinho, é classificada como sujeito. Não, pessoal. Ó, veja que é uma vírgulazinha aqui, olha, depois de razão, tá? Mafalda aqui é o que a gente vai estudar mais para frente, que se chama vocativo, tá? O tem aqui, ele tem um sujeito oculto, tá? Que seria tem tu razão, Mafalda, tá? O sujeito aqui oculto ou implícito é tu. Então, por isso que a letra C está errada, tá? Não é classificada como sujeito a palavra Mafalda, não. O me, no terceiro quadrinho, aqui, onde tem a ciência me chama. Então, você vai perguntar para o verbo chama, né? Chamar aqui, chama. Então, a ciência, que é o sujeito, tá? A ciência chama alguém. Quem é esse alguém que a ciência vai chamar? É o me. É como se eu dissesse assim: a ciência chama João, a ciência chama Maria, a ciência chama o médico. Então, o me aqui faz papel de objeto direto do verbo chamar, tá? Então, vamos lá. Então, o que que afirma aqui na questão D? O me, no terceiro quadrinho, é objeto direto. Está correto, tá? Por isso que eu destaquei aqui a letra D. Letra E, a expressão na mediocridade do corte e costura, que está aqui no terceiro quadrinho, eu afirmei que é objeto indireto. Então, vamos lá. Não vou cair na mediocridade do corte e costura. Quando você fizer a pergunta para o verbo cair, percebam que a pergunta é onde. Ó, seria assim: portanto, não vou cair onde. O onde é respondido pela expressão na mediocridade do corte e costura. Então, essa expressão aqui ocupa o espaço de um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, a letra E está errada porque eu disse que é objeto indireto e não é um objeto indireto aí, tá? Por isso que está incorreta a questão. Questão 10. Marque a alternativa correta quanto à análise correta dos termos, aqui faltou um S, tá? Relacionados à tira de Mafalda. Então, o me no quarto quadrinho exerce função de objeto indireto. Então, vamos lá. Não, exerce função de quê? De objeto direto. Por quê? Porque quando você pergunta para o verbo atrair, tá? Ó, a cibernética me atrai. Então, você pergunta, a cibernética atrai quem? Então, veja que ao perguntar para o verbo, não surge uma preposição. Então, o me aqui ocupa o espaço de um objeto direto. É como se eu dissesse, a cibernética atrai Pedro, atrai João, atrai Maria. Não tem preposição aqui, tá? O verbo não pede. Então, o me ocupa o lugar do objeto
direto. Então, por isso está errada. Está aqui como indireto. B. Mulher, no primeiro quadrinho, exerce função sintática de núcleo do objeto direto. Então, vamos lá. Olha aqui. Não posso ser uma mulher. Gente, olha aqui o verbo, aqui é uma locução, tá? Não posso ser, mas você vai olhar o último verbo aqui, que é o verbo principal. Pessoal, o verbo ser, quase sempre, praticamente 100% das vezes, ele é o verbo de ligação. Então, uma mulher aqui faz papel de predicativo, né, do sujeito que está oculto, que é eu, né? Não, eu não posso, tá? Ele está aqui oculto. Mas você percebe pela desinência do verbo aqui posso. Então, uma mulher é predicativo do sujeito. Então, se é predicativo do sujeito, então não é núcleo, né? A palavra mulher não é núcleo de objeto direto. É núcleo do predicativo do sujeito. O verbo atrai está no quarto quadrinho e o verbo crescer também no quarto. Apresenta transitividades diferentes. Então, vamos lá. Atrai. Então, vamos. Atrai aqui. Vamos ver. Atrai e crescer. Então, lá. Quando eu crescer, tá? Veja que depois de crescer não tem nada, não tem objeto, tá? Não tem objeto direto, nem indireto, nem predicativo, nada. Então, ele parou aqui, porque a partir daqui, depois da vírgula, é outra oração. Então, você não vai contar essa outra oração nesse sentido aqui para saber sobre a transitividade do verbo crescer. Então, quando eu crescer, que verbo é esse? Verbo intransitivo, tá? Você lembre-se que o verbo intransitivo pode vir sozinho, pode vir com adjuntos adverbiais ou pode vir com predicativo. No caso aqui, ele veio só. E o outro verbo, que é o verbo atrair, ele é o quê? Transitivo direto, porque o me, né, a cibernética, atrai alguém. Quem é o alguém? O me. O me funciona como objeto direto. Então, ele é transitivo direto. Então, essa resposta aqui, a letra C, está correta, porque o atrai é transitivo direto e o crescer é intransitivo. Então, eles têm transitividades diferentes. Então, está correto. O me do terceiro quadrinho, que aqui a ciência me chama, que eu já disse que é objeto direto, e o me do quarto quadrinho, aqui, me, também é objeto direto, porque o verbo atrair não pede preposição. Eu disse aqui que eles têm classificações sintáticas diferentes. Não. Tem classificações sintáticas iguais, porque os dois são objetos diretos. E no quarto quadrinho há apenas 2 objetos diretos. Não. Por que não? Então, vamos lá. São 3 objetos diretos no quarto quadrinho. O primeiro é aqui. Vou comprar uma máquina de tricô. Então, uma máquina de tricô, tá? É o primeiro objeto que é do verbo comprar. Comprar o quê? Então, o que aqui é respondido pela expressão uma máquina de tricô. Então, a máquina de tricô é objeto direto. Qual é o outro objeto? O me do verbo atrai. Então, a cibernética me atrai. A cibernética atrai quem? Então, quem é respondido pelo me. Então, me é objeto direto. E no outro aqui, na outra oração, adoro a cibernética. A cibernética é objeto direto do verbo adoro. A pergunta para o verbo é adoro o quê? Então, o que é respondido aqui pela expressão a cibernética, que faz aí o papel de objeto direto. Então, por isso que a letra E está incorreta, porque são 3 objetos e eu disse que só há 2. Ok? Então, é isso aí, tá? Que são as respondidas aí as questões.